Hi, how are you doing, English student? Are you ready for one more video lesson with teacher Julio? Are you enjoying this video course? We're almost at the end of it, so I hope you have learned a lot so far. Valeu aí por estar se juntando comigo a mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre a voz passiva, a passive voice, que de certa forma é uma inversão da estrutura normal, mais natural do inglês, onde a gente começa com o sujeito, verbo, complemento, uma coisa que eu já bati bastante na tecla, né, dessa estrutura, que é a mais natural, você começar com o sujeito, é isso que eu digo aqui na introdução no PDF, né, que a estrutura mais natural no inglês é essa sim, começar com o sujeito, que geralmente quem faz a ação é o mais importante, é o mais relevante da frase. Ah, o fulano fez tal coisa, o ciclano vai fazer tal coisa. Mas às vezes o que é feito é mais importante que o quem o faz. Esse é o caso da voz passiva, quando o que recebe a ação, que é o objeto da ação, de certa forma é mais importante, é mais relevante do que exatamente quem fez a ação. Às vezes você não sabe quem fez a ação, às vezes é óbvio quem fez a ação, você nem precisa dizer. Então, em alguns desses casos que a gente geralmente usa a passive voice, né? Como eu dizia, sim, sujeito, verbo, complemento é o mais natural, pois, seguindo aqui no material, normalmente a ênfase da frase cai sobre quem faz uma determinada ação, que é o sujeito faz a ação, e por isso ele geralmente vem primeiro, a estrutura, você já está aí careca de saber, que é sujeito, verbo, complemento. Por exemplo, repeat, Ted broke the window yesterday. Yes. Então, o sujeito, Ted, o verbo broke, que é o passado de break, né? O passado broke, aqui é uma frase que está no passado simples, então broke, e o complemento, e parte desse complemento é o objeto que está sublinhado aqui. Quem sofre a ação, quem recebe a ação é o sujeito, quem faz a ação é o sujeito, quem recebe é o objeto, e o objeto ele é parte aqui do complemento, né? O objeto, nesse caso, é a janela. O Ted quebrou alguma coisa, o que ele quebrou é o objeto, ele quebrou a janela, e aqui tem mais uma parte do complemento, que é o tempo, yesterday, por exemplo. Mas, às vezes, dizer que a janela foi quebrada é uma estrutura melhor do que dizer que o Ted quebrou. Às vezes a gente nem sabe que foi o Ted. Às vezes a gente só, putz, a janela foi quebrada. Você olha para a janela, ela está quebrada, você não sabe quem fez. É mais comum, então, você usar essa estrutura um pouquinho invertida, que é o quê? Passa o objeto para frente. O Ted quebrou a janela, agora é o contrário. A janela foi quebrada. The window was broken. A estrutura da voz passiva sempre tem o verbo to be. Ele faz parte dessa estrutura. É o objeto mais o verbo to be, que está aqui na forma passada, was, the window was, e o verbo principal na forma particípio. Você lembra que o verbo broken é o particípio do break, né? A terceira forma, quebrado, quebrada. A janela foi quebrada, aquilo foi dito. Essa é a forma participa dos verbos. Você lembra? Dito, quebrado, saído, permanecido, entendido. O verbo principal na voz passiva sempre vai vir, né? Alguma coisa foi feita. Esse é o particípio. Alguma coisa foi feita, a janela foi quebrada, né? A porta foi aberta. Então, essa é a estrutura. E a única modificação que pode ocorrer nessa estrutura vai ser a forma do verbo to be. Né? Aqui o verbo to be está no passado, porque a frase aqui na voz ativa, ela está no passado simples. Né? O Ted quebrou, então a voz passiva, a janela foi quebrada. E aqui eu botei entre parênteses, por quem? Pelo Ted. Por que está entre parênteses? Porque, como eu expliquei, às vezes você nem diz quem fez a ação. Às vezes você não sabe. Ou às vezes é tão óbvio que nem precisa dizer. Então, você poderia, essa frase já estaria completa, né? The window was broken yesterday. Quer dizer quem fez a ação? Beleza, é possível, não tem problema nenhum. Aí você vai usar o by. A preposição by, né, significa por, ou né, por quem foi feita a ação, pelo Ted nesse caso. Então você escolhe, quer dizer o sujeito, você pode dizer no finalzinho, junto com o by Ted. Mas muitas vezes você nem mesmo o diz,
e só diz assim: oh, the window was broken yesterday. Isso é importante, né? Que a janela foi quebrada e eu vou ter que trocar, eu tenho que comprar um vidro novo, né? Às vezes, quem fez a ação não é tão importante. Então a relevância agora está na janela. A janela foi quebrada. Ok? E como eu dizia antes, a única coisa que pode variar aqui nessa estrutura é o verbo to be, que aqui está, essa frase ela está no passado, a janela foi quebrada, the window was broken. Mas se fosse futuro, por exemplo, a janela vai ser quebrada, só troca aqui o verbo to be was no passado pelo verbo to be no futuro, will be. A janela será, the window will be broken. Ou no presente, a janela é quebrada todo dia, the window is broken every day. A única coisa que vai variar nessa estrutura, então, é a forma do verbo to be, dependendo do tempo verbal. Mas o verbo principal mantém-se sempre no particípio, né? Só atenção. Se você manejar aqui certinho o tempo verbal do to be, não vai ter mais mistério, né? Por exemplo, a janela está sendo quebrada. The window is being broken. O que vai variar é só aqui. Por exemplo, o presente contínuo está sendo seria essa forma. A janela está sendo quebrada. The window is being. Ou poderia vir no plural, as janelas, the windows. Você só tem que conjugar o verbo to be corretamente. Estão sendo, the windows are being. Você só precisa mesmo prestar atenção na forma correta do to be, porque o resto, a estrutura sempre não vai ter modificação nenhuma. Beleza? Right, vamos continuar com mais explicações aqui. Normalmente, sim, é o sujeito que vem primeiro que é o mais importante. No entanto, however, às vezes queremos dar mais evidência a quem ou ao que está sofrendo a ação, que é o objeto, recebe, sofre a ação, pois consideramos que seja mais relevante e nesses casos muitas vezes nem mesmo mencionamos o sujeito da ação, né? Dizer às vezes quem fez não importa, a gente nem diz. Pode dizer, usando o by aqui, a ação foi feita por alguém, mas muitas vezes a gente nem diz, como é o exemplo aqui abaixo, né? O Daniel foi demitido. Repeat, Daniel was fired. Quem demitiu, não importa, meu amigo Daniel perdeu o emprego. Assim, pô, man, Daniel was fired again. Isso que importa, que ele foi demitido. Daniel não demitiu ninguém, não. Ele não está fazendo ação, ele não é o sujeito, e sim o objeto. Ele foi demitido. Então, novamente, a gente tem o objeto, que é o Daniel, nesse caso, está sofrendo ação. Lembra? Ele não demitiu ninguém, ele foi demitido. Ele é o objeto, está sofrendo ação. O verbo to be está no passado, porque esse é um exemplo novamente no passado simples. Então, ele foi demitido. O verbo demitir é fire, está no particípio fired. Daniel was fired by his boss. Se você quer dizer quem fez a ação, foi o chefe dele que demitiu, muito provavelmente. Às vezes, como eu disse, a gente nem diz quem, porque se ele foi demitido, é meio que lógico que foi o chefe dele que demitiu, então nem precisa dizer. Ou não importa quem demitiu, se foi o chefe ou se foi o gerente do RH, não importa, importa que ele foi demitido. Então, muitas vezes a gente nem diz o sujeito. Ou porque é óbvio, ou porque não é relevante, ou porque não se sabe. Por exemplo, o próximo exemplo aqui. A conta já foi paga. Imagina, você está indo lá no restaurante pagar a conta. Não, a conta já foi paga. Repeat. The bill has already been paid. Quem pagou não importa, o importante é que já está pago, mas... aqui, foi a Sandy. Então, você poderia complementar, né? A conta já foi paga pela Sandy. By Sandy. Lembra dessa proposição, que é o by. Não pode usar for. Às vezes eu tenho que corrigir meu aluno e diz for Sandy. Não, by Sandy. Essa é a única proposição que você pode usar nesse caso. E aqui, esse exemplo está... Que tempo verbal é esse aqui? Present Perfect. Então tá aqui o verbo to be. É o has been. É o particípio do verbo to be, been, que é a estrutura do present perfect, né? Que é com o have, nesse caso o has, mais o
verbo no particípio. Então o verbo to be está no particípio. Aqui ainda tem o já, né? Already complementando. Então por isso que está separado aqui, mas a forma do verbo to be então é o has been. E o verbo principal também no particípio, paid. A conta já foi paga pela Sandy. Repeat. The bill has already been paid by Sandy. Pode mencionar quem fez a ação, ou muitas vezes quando, né, a gente usa a voz passiva, a passive voice, nem mesmo menciona, porque não importa, não se sabe, né, ou é óbvio. Combinado? Então aqui a conta não pagou, a conta foi paga. Essa é a voz passiva. O objeto começando, algo foi feito. A conta não se pagou, a conta foi paga. The bill has already been paid. Let's continue. Na minha explicação aqui, também usamos a passive voice quando, importante, não sabemos o sujeito da ação, algo foi feito, a gente não sabe por quem, e também quando é óbvio quem o sujeito da ação é, a gente nem precisa dizer, fica implícito, que é óbvio. Então, é comum usar, por exemplo, nesse exemplo, meu computador foi derrubado. Cheguei, estava no chão, não sei quem foi, mas eu sei que my computer was dropped. O objeto não derrubou, ele sofreu ação, foi derrubado. Então, aqui é o objeto. Começa com o objeto, mas o verbo to be, que novamente está no passado simples, e o verbo principal, derrubar, drop, no particípio dropped. Como diz a explicação aqui, alguém derrubou meu computador, mas eu não sei quem. Repeat. Someone dropped my computer, but I don't know who. All I know is that, repeat, my computer was dropped. Não se sabe quem fez essa ação, então por isso não se diz. O próximo exemplo é um exemplo onde o sujeito ele é meio que óbvio. Aqui diz assim, o serial killer, um assassino em série, vai ser pego. Ele não vai pegar, vai ser pego. Então, repeat, the serial killer will be caught. By the police, of course. Claro que se ele vai ser pego, ele vai ser pego pela polícia. Então, essa parte da frase ela é redundante, né? Então, você nem precisa dizer só, não se preocupa que ele vai ser pego. O assassino em série vai ser pego. Don't worry, the serial killer will be caught. Caught, que é o particípio do catch, né? Pegar, passado simples, caught, e o particípio é igual, pego, caught. Então ele vai ser pago. Aqui o verbo to be está no futuro, né, que ele vai ser pego. Então a estrutura não muda, que o verbo principal sempre no particípio, depois do verbo to be, a única coisa que muda é o verbo to be. Então, quero te fazer uma pergunta, como é que seria essa frase aqui como o serial killer foi pego ontem? Aqui está dizendo ele vai ser pego, mas você consegue transformar e dizer o serial killer foi pego ontem? Como ficaria essa frase em inglês? Vou te dar 3 segundos. O serial killer foi pego ontem. Só observe de botar o verbo to be no tempo certo, né? Aqui was, o resto da estrutura não muda. The serial killer will be caught. No, the serial killer was caught yesterday. A única coisa na estrutura que vai variar é a forma do to be. Se aqui fossem 2 serial killers, né? The serial killers foram pegos. Were caught. Só preste atenção em conjugar certinho o to be adequadamente para cada situação. Então, nesse exemplo, o serial killer vai ser pego? É meio que óbvio que é pela polícia, então nem precisa dizer, fica um pouco redundante. Poderia dizer the serial killer will be caught by the police. Ou simplesmente omitir o sujeito, pois ele é óbvio. Alright?
Let's move on. Vamos prosseguir. Aqui diz que a voz passiva pode vir em qualquer tempo verbal. Apenas lembre de utilizar o verbo to be na forma correta, porque o resto não muda. Look. Então aqui nos próximos exemplos, eles vão sempre ser um par de exemplos. O primeiro vai vir na voz ativa, que é a forma mais natural, sujeito, I, verbo keep, complemento, the butter in the fridge. Eu mantenho a manteiga na geladeira. Repeat, I keep the butter in the fridge. Voz ativa, né? Sujeito, eu mantenho a manteiga. Agora a voz passiva, a manteiga é mantida. The butter is kept. Repeat, the butter is kept in the fridge. Yes. Isso, o verbo to be aqui vai estar sempre sublinhado, porque é a parte que talvez você possa confundir aí, usar a forma certa do to be. O primeiro exemplo está no presente simples, né? Eu mantenho a manteiga é mantida. Verbo to be, então, no present. E ali é como é singular, a manteiga é, mas poderia ser uma frase no plural, the butter, vamos dizer a manteiga e o leite. The butter and the milk are, só lembra de conjugar certinho. Só trocaria pelo are. A manteiga e o leite são mantidos. Are kept. Essa vai ser a única variação. Atenção com o to be. O resto, estrutura que o verbo principal lembra sempre de usar no particípio. Próximo exemplo, no present continuous, o Spielberg está dirigindo um filme novo. Repeat, Spielberg is directing a new movie. Se o Spielberg está dirigindo um filme novo está sendo dirigido. Tá aqui o verbo to be no presente contínuo. Está sendo. A new movie is being. Repeat. Being. Isso, tem dois i, né? Being. Só que você faz rápido. Being. Tem esse pulinho aí. The new movie is being directed by Spielberg. Repeat. Good. Exemplo no passado simples. Essa aqui eu vou dar uma variada. Algumas frases vão ser afirmativas, outras negativas e ainda algumas frases interrogativas. Essa aqui é negativa. Então os Beatles não escreveram Bohemian Rhapsody. Conhece aquela música? Ficou famosa, é o nome do filme também sobre quem é que escreveu, se não foi os Beatles, quem escreveu essa música chamada Bohemian Rhapsody. The answer is Queen, a banda Queen, né? Acho que talvez essa é a mais famosa, ou uma das mais famosas, porque eles têm muita música famosa. Essa aqui, o Bohemian Rhapsody, não foi escrita pelos Beatles e sim pelo Queen. Então essa é uma frase negativa. Os Beatles não escreveram, Bohemian Rhapsody não foi escrita. É o exemplo na voz passiva. Primeiro repete a voz ativa. Repeat. The Beatles didn't write Bohemian Rhapsody. Se eles não escreveram Bohemian Rhapsody é porque Bohemian Rhapsody não foi escrita pelos Beatles. Wasn't written. Repeat. Bohemian Rhapsody wasn't written by the Beatles. Diga aí então a resposta certa. Diga, Bohemian Rhapsody foi escrita pelo Queen. Como ficaria essa frase em inglês? Só usa aqui a frase afirmativa. Bohemian Rhapsody was written by Queen. Próximo exemplo no past continuous. E para dar uma variada eu botei uma pergunta aqui então. As empregadas estavam limpando o quarto? Empregada em inglês é maid. Repeat. Were the maids cleaning the room? Posso perguntar isso de outra maneira. O quarto estava sendo limpo. Was the room being cleaned? Tá aqui só o verbo to be. No past continuous. Was the room being? O quarto estava sendo limpo. O verbo principal limpo.
tá? No particípio. Cleaned. Não pronuncia aquele E ali no final, né? Não é cleaned, não. Cleaned. Cleaned. Repeat. Was the room being cleaned by the maids? Not bad, not bad. Todas as frases aqui eu acabei escrevendo o sujeito, né? Pelas empregadas, pelos Beatles, pelo Spielberg. Mas lembra que às vezes, muitas vezes, na voz passiva isso nem é importante dizer. Aqui eu estou dizendo para ficar bem comparadinho, né, com a voz ativa. As empregadas estavam limpando o quarto estava sendo limpo pelas empregadas. Então, para dar essa comparada perfeita, eu sempre estou mencionando o sujeito, mas você lembra que muitas vezes a gente nem diz o sujeito. Uma frase no future with going to. Eles irão reparar meu carro. Repeat. They are going to repair my car. Se eles irão reparar meu carro é porque o meu carro irá ser reparado. My car is going to be repaired by them. Excellent. Como sempre, só vai variar o verbo to be, que aqui está no going to. Is going to be. Irá ser. Is going to be. My car is going to be repaired. Future with will. Meu pai não vai construir nossa casa. Repeat. My father won't build our house. Se o meu pai não vai construir nossa casa não vai ser construída pelo meu pai. Our house won't be built by my father. Great. Isso aí. Não será. Won't be. Nossa casa não será. Our house won't be built. Built é o particípio, construída. Agora alguns exemplos com os modal verbs também. Pode fazer voz passiva com os verbos modais, com o can, por exemplo. Aqui é uma pergunta. Qualquer um pode tocar guitarra? Can anyone play the guitar? Perguntando isso em outras palavras, a guitarra pode ser tocada por qualquer um? Repeat. Can the guitar be played by anyone? Good. Né? Pode ser. Aqui está separadinho porque na pergunta o can vai no início, mas esse é a voz passiva do verbo to be com o can. Pode ser. A guitarra can be. A guitarra pode ser tocada. Can the guitar be played by anyone? Yes, it can. Just need to practice. Mais um exemplo com o modal should. Você deveria consertar a porta. Repeat. You should fix the door. E trocando, então, a porta deveria ser consertada. Tá aqui o verbo to be com o modal should be. Deveria ser. The door should be fixed by you. Someone must help Mrs. Perry. Repeat. Alguém deve ajudar a Sra. Perry. A Sra. Perry deve ser ajudada. Must be helped. Repeat. Mrs. Perry must be helped by someone. Yes. O último exemplo aqui com o modal would. A polícia pegaria mais criminosos se... Repeat. The police would catch more criminals if... Mais criminosos seriam pegos pela polícia. More criminals would be caught by the police if... If their salary
were better, I think, se o salário fosse melhor e as condições, né, principalmente, fossem melhores. But, que eu deixei incompleta, você pensa aí, mas o importante é essa parte. Mais criminosos seriam pegos, would be caught. More criminals would be caught by the police. Yes, os últimos exemplos são com os tempos perfeitos. Não, a gente vai começar com present perfect. Então a Linda não fez essa estátua. Linda hasn't made this statue. Essa estátua não foi feita. This statue hasn't been made by Linda. Yes, é a forma do verbo to be no present perfect. Então, com has, mais o verbo no particípio, o verbo to be no particípio been, mais o verbo principal também no particípio. This statue hasn't been made by Linda. And past perfect. O país não tinha resolvido o problema ainda. Repeat. The country hadn't solved the problem yet. Good. Se o país não tinha resolvido o problema não tinha sido resolvido. Aqui o tinha sido, não tinha sido resolvido. Repeat. The problem hadn't been solved yet by the country. Good. Aqui é uma estrutura um pouco longa, né? Principalmente com os tempos perfeitos, o have, ou então o had. Mas a estrutura, você tem que saber o que vai mudar o to be. Aqui o to be no past perfect. Então, had been, hadn't been. E ainda o verbo principal também no particípio, solved. Não tinha sido resolvido. Entendido? Got it? This video lesson was understood by the student. Espero que essa video lesson tenha sido entendida, ou foi entendida. Was understood by you. Os últimos exemplos da nossa aula de hoje são usar a voz passiva em especulações ou crenças. Mas o que eu estou dizendo não é crença religiosa, sim uma coisa que acredita-se ser verdade ou não. Então, um exemplo aqui com believe, o verbo acreditar, o verbo crer. Algumas especulações, tipo, as pessoas dizem que... Então, é uma especulação, não se sabe, mas disse. E também as pessoas pensam, tá aqui o people think. Os 3 exemplos aqui começam com pessoas. As pessoas acreditam que, pessoas dizem que, ou ainda as pessoas pensam que. Porque isso são estruturas bem comuns no inglês, em qualquer língua, dizer que as pessoas acreditam, mas é comum, em vez de dizer as pessoas acreditam, você pode dizer acredita-se. Ou, bom, você vai ver. Então, a gente vai transformar isso na voz passiva. O exemplo aqui sublinhado é um exemplo na voz ativa, né? Active voice, normal. Sujeito, as pessoas, mas o verbo acreditam que alguma coisa aqui. Aliás, por que esse that está entre parênteses? Você lembra, a gente já conversou disso em outra aula, né? É comum, é possível não usar esse that, na verdade, e somente dizer people believe she is the right candidate. As pessoas acreditam que, em português a gente diz esse que, as pessoas acreditam que. Em inglês, esse que é o that. People believe that. Então, o estudante brasileiro, né, que estuda inglês, ele geralmente gosta de usar esse that aqui, porque bate geralmente certinho com a nossa língua. As pessoas acreditam que people believe that. Perfeito, você pode sempre usar, só que lembra que o nativo acredita eu por, né, a lei do menor esforço. Sempre que dá para omitir alguma coisa, a gente omite, não diz, fica mais curtinho, fica mais fácil de dizer. E esse that pode simplesmente ser tirado fora e dizer people believe she is the right candidate. Fica a sua escolha, omitir ou não, se você quer usar para bater bem com a nossa língua. Claro, você pode usar, não está incorreto, mas lembre que provavelmente o nativo não vai usar esse that aqui. Então as pessoas acreditam que
ela é a candidata certa. Repeat. People believe that she is the right candidate. Atenção para a pronúncia de candidato, não é candidate. Nossa sílaba final aqui não pronuncia date, e sim dit. Candidate. Candidate. She is the right candidate. Yes. Então, essa é a voz ativa. As pessoas acreditam que, mas é muito comum a gente trocar essa estrutura em inglês para a forma passiva, para a voz passiva, passive voice. Voz passiva, passive voice. É acreditado que, ou como eu traduzi aqui em português, a gente diria acredita-se que. Mas se você traduzir literalmente, aqui é acreditado. It is believed that she is the right candidate. Então não estranhe, né? Em português seria estranho dizer é acreditado que, acredita-se que, ou as pessoas acreditam que, mas em inglês é bem comum usar essa inversão e dizer é acreditado. Alguma coisa é acreditado ser verdade ou não. Então está aqui a estrutura na passiva. It is believed. Em vez de dizer as pessoas acreditam, você pode dizer que é acreditado. It is believed that she is the right candidate. Ou ainda, essa outra estrutura, ela é acreditada ser. Em português a gente não diria isso, né? A gente diria, acreditamos que ela seja, mas ela é acreditada ser, é uma estrutura muito comum no inglês, que é a voz passiva. Então, ela não acredita em nada, ela é acreditada. As pessoas acreditam que ela é a candidata certa. Em inglês é comum usar a voz passiva, em vez de dizer que as pessoas acreditam que ela, a gente diz que ela é acreditada. Ela é acreditada ser, repeat, she is believed to be the right candidate. Objeto, ela não é o sujeito, ela não está acreditando, ela está sendo acreditada. Ela é acreditada. She is believed. Got it? A gente vai ver outros dois exemplos com o verbo say. As pessoas dizem, as pessoas pensam. A lógica é a mesma, que a gente viu acima. Então, as pessoas dizem que ele não gosta de criança. Repeat. People say that he dislikes children. Or, você também pode construir isso na forma passiva. Em vez de dizer que as pessoas acreditam que ele não gosta de criança, você pode dizer que é acreditado. Desculpa, aqui não é o verbo acreditar. Sorry, é o verbo dizer. É dito. É dito que ele não gosta. As pessoas dizem que ele não gosta, ele é dito não gostar. Essas duas formas aqui pode parecer um pouco estranha para você, principalmente se é a primeira vez que você vê, mas é comum usar a voz passiva e dizer então é dito ou disse. Disse que ele, é o que as pessoas dizem, é o que é dito. Repeat. It is said that he dislikes children. É dito que ele não gosta, ou ainda, ele é dito não gostar. Novamente, a voz passiva. Ele não diz nada, ele é dito, ou melhor, é dito sobre ele. Ele aqui é o objeto e não o sujeito da ação. Ele não diz, ele é dito. Novamente, estranho, em português não usaríamos, mas em inglês é comum então dizer que ele é dito não gostar de crianças. He is said to dislike children. Good. Essa é a voz passiva. Ele é dito. He is said. Ou então, é dito, disse. It is said. Muito comum para especulações, para coisas que não se tem certeza ou coisas que se acredita usar essa estrutura. O mesmo com o verbo pensar ou achar. As pessoas pensam que o Rob e o Matt são mentirosos. Repeat. People think that Rob and Matt are liars. As
pessoas pensam é voz ativa. Agora, na voz passiva, seria pensa-se. Em português diria, né? Pensa-se que o Rob e o Matt são mentirosos. Ou, ao pé da letra, que a estrutura em inglês seria é pensado. É o que se pensa. É pensado que... Nunca diríamos isso na nossa língua. Mas em inglês, it is thought. É pensado. It is thought that Rob and Matt are liars. Good. E para finalizar, ainda poderia dizer que eles são pensados ser. Novamente, a estrutura na voz passiva. O Rob e o Matt, eles não pensam nada. Eles são pensados, ou pensa-se sobre eles. Então, eles são o objeto da frase, não o sujeito. Rob and Matt are thought. Eles são pensados. Essa aqui é a forma da passive voice, da voz passiva. São pensados. Estranho na nossa língua, pensados ser. Mas em inglês é comum, então, para especulações e crenças, usar a voz passiva dessa maneira. Repeat. Rob and Matt are thought to be liars. Are Rob and Matt liars? We don't know, but people think that. They are thought to be liars, but we don't know for sure. São especulações, crenças que a gente não confirma. Então, ainda alguns outros verbos que podem seguir essa estrutura, como assume, assumir que alguma coisa é verdade, ou suppose, supor que, também poderia vir, mas eu acabei não acrescentando porque esses são os três verbos mais comuns. O verbo acreditar, o verbo dizer e o verbo pensar, que são comuns de vir nessa forma meio invertida, né, da voz passiva para expressar esse tipo de ideia. Alright? Was it understood? Isso foi entendido? Was it understood? Was the video lesson understood by you? Espero que tenha ficado claro. E imagino que algumas estruturas podem ainda estar um pouco estranhas na sua cabeça, principalmente essas aqui do final, ou aqui a voz passiva com os tempos perfeitos, que é uma estrutura um pouquinho mais longa, mas não tem muito mistério. A única diferença, né, batendo no ponto aqui, é a forma do verbo to be, que vai mudar de acordo com o tempo verbal. A gente usa a voz passiva para quando quem fez a ação não importa, não se sabe ou é muito óbvio, a gente começa com o objeto e diz que algo aconteceu, que algo foi feito, que algo será feito, porque quem fez, quem vai fazer, não é relevante. Entendido? Faça os exercícios. Eu tenho certeza que os exercícios vão ser feitos por você. The exercises will be done by you today, after the class. A gente vai se ver na próxima. Keep studying hard. Take care. See you.